Bom, Tony, vamos então ao nosso bate-papo com a Lília Amaral, analista de carreira e desenvolvimento do IEL. Ela que está de volta aqui no nosso programa, hoje atendendo o nosso convite para falar de um tema que inclusive foi sugerido, né, por ouvintes, a gente conversando com pessoas e o IEL como recebe, né, os currículos. E é um passo importante para você ter acesso a uma vaga de trabalho. Como fazer um bom currículo? É o que a gente vai saber a partir de agora com a Lília Amaral. Lília, boa tarde. Satisfação mais uma vez tê-la aqui no nosso programa. Obrigado por atender mais esse convite. E hoje abordando um tema mais do que importante e interessante. Boa tarde. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Tony. Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer voltar à rádio e falar de um tema que é tão importante, né? Que é a elaboração do currículo. Muito bem, Lília. Então, perguntaria antes de você, né, abordar o tema central e orientar como fazer um bom currículo, perguntaria no contexto, né, da pessoa ir na busca de uma vaga de emprego, de uma vaga de trabalho. Qual a importância, nesse contexto, qual a importância do currículo e de um bom currículo? Pronto, Tony, o currículo ele é um documento que é um documento formal, né? Primeiro, a primeira informação que eu trago é isso, é um documento. E como qualquer documento, precisamos cuidá-lo direitinho dele. Então, ele é a carta de apresentação. A empresa, antes de conhecer o candidato, o estagiário ou o futuro profissional, ela vai ter uma noção através desse documento. Então, como ele está organizado, como ele é entregue, então tudo isso vale, né? Eu costumo falar que o documento, tem candidatos que veem o documento como uma bula de medicamento e outros que veem como outdoor, né? Então, a gente precisa avaliar muito na elaboração desse currículo e na entrega também, para que ele seja visto como um outdoor. Quando a gente está na estrada, na rua, e o outdoor chama a atenção, a gente avalia o que nele, né? E a bula de medicamento. Quem é que costuma ler uma bula de medicamento, que é chato, normalmente grande, com muitas informações que às vezes a gente acha desnecessária em alguns momentos, né? E é cansativo. Então, o currículo ele precisa ser visto como um outdoor, como a carta de apresentação. Ele ainda é muito utilizado, né? O documento impresso. Então, a gente precisa saber construir ele para que ele fique atraente. Então, quando a gente divulga uma vaga de estágio ou divulga uma vaga de emprego, são muitos currículos. E aquele que está mais estruturado, com as informações necessárias para que o recrutador compreenda a importância daquele candidato no processo, ele acaba sendo descartado. E aí, às vezes, o candidato, o profissional, ele se questiona muito, né? Poxa, eu divulgo, eu entrego muitos currículos, já entreguei currículo na cidade toda, e eu não consigo ser convocado por um processo. Então, a primeira dica que eu trago aí é para que esse profissional ele reavalie seu currículo. Observe se ele está sendo uma bula, se ele está sendo um outdoor. Observe se as informações estão claras, estão atualizadas, que isso é muito importante. Às vezes o candidato ele não é convocado, não pelo perfil, mas é porque o currículo, primeiro, não sinaliza que ele é um bom profissional. Segundo, não consta as informações atualizadas para que o recrutador consiga fazer contato com esse candidato. Então, é de fundamental importância que esse profissional que está em busca aí de retornar para o mercado de trabalho, de mudar a sua carreira, né, também dentro do mercado, ele precisa reavaliar sempre o seu currículo, olhar de forma muito crítica para que ele seja atraente para a organização, para que a organização tenha o interesse em convidá-lo para fazer uma entrevista presencial ou online também. Ok. Tony Santana. Eu fiquei curioso e com certeza, agora é Tony Santana, viu, Lília? Você não tá vendo a gente? Eu fiquei curioso e muitas pessoas com certeza têm essa curiosidade também. Quando você citou para o currículo não ser uma bula, o que isso quer dizer, Lília? Muitas informações, às vezes, desnecessárias, Tony. Tem candidato, às vezes, que coloca a informação, por exemplo, RG, CPF, filiação, às vezes coloca textos enormes que autovalorizam esse candidato. Às vezes o currículo ele vem de 2, 3 páginas, sabe? Muito denso. E o recrutador, na hora de fazer a análise, ele precisa olhar esse currículo
e encontrar as informações primordiais no processo. Às vezes o candidato coloca o telefone de contato dele no fundo, embaixo, na última linha, com essa informação. Às vezes o candidato coloca a pretensão salarial que está muito superior ao que aquela vaga está pretendendo. Então, são essas informações de bula. Quando eu trago bula é porque é intensa, né? Então, esses currículos muito intensos, muito grande, ele precisa ser avaliado para que ele consiga, né, conter ali em 2 folhas, 2 folhas, as informações primordiais, para que o recrutador avalie e fale assim, ó, esse Tony aqui eu vou convidar, porque o cara é bom, o currículo dele, com essas informações aqui, eu tenho certeza que ele vai fazer diferente aqui na minha organização. Então, o currículo bula é mais ou menos isso. O currículo outdoor é aquele em que ele está atraente, não é um currículo colorido, que é um equívoco que às vezes os profissionais cometem. Um currículo muito colorido, fontes coloridas, tamanhos de fontes diferentes, sabe? Assim, uma mistura. Enfeitado. Louca, muito enfeitado. Aquelas fotos de corpo toda. Uma vez eu recebi um currículo que o corpo da pessoa vinha todo na lateral do currículo. Você tem a noção. Então, esses detalhes a gente precisa estar muito atento, né? Como essas informações são colocadas. Às vezes você quer saber o telefone da pessoa e você não encontra. O e-mail. O e-mail é um endereço eletrônico, né? Então, a gente tem que ter cuidado no endereço eletrônico. Então, às vezes a gente encontra uns e-mails do tipo a gatinha, a sexy, sabe? O bonitão. Então, a gente precisa ter cuidado nessa construção desse e-mail e colocar ele de uma forma em que o recrutador ele olhe para o seu documento, para o seu currículo, e encontre, olha, se eu quero falar com o Gilson, eu vou olhar que no documento dele já tem um telefone dele logo embaixo com a informação. E informação atualizada. Eu já recebi currículo, só para ter uma noção, já recebi currículo do candidato me entregar e ele riscar na minha frente o telefone, e ele fala assim, esse telefone aqui não existe mais não. E escrever a caneta o telefone atual. Então, são coisas que a gente encontra constantemente, né? Lira, ou seja, um bom currículo, ou seja, na verdade, o questionamento é o seguinte, o currículo tem que ser tem que ser um bom cartão de visita, uma boa carta de apresentação, seria isso? Isso aí. Imagine o seguinte, que a empresa não conhece João, que está lá entregando o currículo. Quando eu recebo um currículo de João, que o currículo está todo borrado, todo amassado, todo dobrado, eu já recebi currículo do candidato me entregar como se fosse um cone. Sabe quando você enrola a folha todinha, que fica parecendo um conezinho, e aí o candidato me entregar como se fosse esse cone? Então, imagina uma empresa receber esse currículo. Ela vai imaginar, olha, esse João aqui não tem o cuidado necessário, né? Não tem atenção aos detalhes. Então, ele não se preocupou em trazer o seu currículo de uma forma mais adequada. E uma coisa que é importante, às vezes, de forma muito errônea, a gente acredita que o processo seletivo, ele começa naquele momento em que você está fazendo a entrevista. Só que, na verdade, não. O processo seletivo, ele começa a partir do momento que você pisa na empresa e fala, Gilson, meu nome é Lília, eu vim entregar meu currículo para a vaga de vendedora, para a vaga de auxiliar administrativa. Aquele é o momento que inicia o processo. Porque quem quer que seja que recebe o meu currículo vai olhar e vai falar, poxa, candidata bacana. Ou se não, vai falar, essa candidata não é tão bacana. Quando ela for passar esse currículo para a pessoa responsável realmente, se não for ela nessa situação, ela vai falar, olha, Tony, eu recebi o currículo aqui de Lilian, Lilian veio entregar um currículo aqui, mas eu achei tão estranho, ela veio de sandália, nem tirou o capacete da cabeça, entrou toda de short, largada, entende? Então o processo ele já começa naquele momento que você pisa, que você apresenta, que você cumprimenta as outras pessoas da organização. Então a gente precisa estar muito atento a todos esses detalhes. Ô Lília, você tocou no assunto que numa outra oportunidade, eu não lembro com quem, eu ainda debati. Esse da pessoa não ir dessa forma toda desajeitada para um currículo, mas quando as empresas usavam o termo, né, que procuravam um funcionário de boa aparência, qual a sua avaliação sobre isso também? Eu particularmente não concordo muito, entendeu? Olha, de forma muito errada, não existe a possibilidade, na verdade, se as organizações fazem isso, elas estão agindo de forma muito precipitada, né?
expor essa informação numa vaga, por exemplo. Quero contratar um profissional do sexo feminino. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Né? Boa aparência, pele tal coisa, cabelo também não pode. Essas informações não são aconselháveis colocar em uma divulgação de vaga, tá? Ponto 1. Quando eu trago a questão da boa, não é nem boa aparência, tá? Mas é você se comportar de forma formal, compreendendo que você está levando o seu currículo em uma empresa, em uma organização, e como qualquer outra organização, você não pode chegar como se você estivesse em casa. Eu estou em casa à vontade, vou ali na empresa entregar meu currículo. Então, é esse ponto que eu trago aqui como destaque. Quando você for entregar seu currículo, evite ir de short, decote, sandália de dedo, né? Eu não estou dizendo aqui que você deve ir de terno, tá? Nem de terno, nem de ternio. Não é isso. Mas é você considerar que naquele contato que você vai ter junto à empresa, é um contato importante. E se você tivesse que trabalhar naquela empresa, você provavelmente não trabalharia de qualquer jeito. Entende? Então, é esse ponto aqui para você avaliar na entrega do seu currículo, no processo seletivo também, que você considere como você vai estar comportado naquela organização. Não com relação à aparência no sentido de cor, de pele, de cabelo, nada disso, né? Mas é com relação mesmo à postura profissional. Ô Líria, emendando aqui, Gilson, outro assunto importante que já ouvi em outras. A gente tem umas andadas assim que a gente vê muitas dicas importantes. Uma delas, eu entrego um currículo a você, a Lilian, e tem lá meu Facebook, meu Instagram, todo lá com nomes que não tem nada a ver, e postando foto de bebedeira, de bagunça, coisa e tal. Isso também pesa um pouco? Pesa muito, muito, muito. É uma questão, só um pontozinho antes de a gente entrar nesse ponto. O currículo, a gente tem que colocar nosso nome, tá? Eu falo isso porque às vezes eu recebo o currículo com apelido. Aí eu falo para a pessoa, mas vem cá, mas seu nome está aqui no seu documento, Maria, e lá tá Mamá. Porque mais ou menos é esses apelidos. Ah, não, porque eu botei um apelido no currículo. O currículo é um documento, então você precisa primeiro considerar o seu nome, né, nesse documento. Com relação às redes sociais, muito importante. Hoje, a gente está hiperconectados, né? Então, antigamente, alguns anos atrás, a gente até falava assim, a Lilian que é nas redes sociais é a Lilian diferente na vida pessoal, né? Mas hoje não. Inclusive, as redes sociais, elas têm sido utilizadas para recrutar profissionais. Nós temos a plataforma chamada LinkedIn, que é uma plataforma profissional. Então, você deseja entrar no mercado, você precisa ter um perfil no LinkedIn. É onde você vai estar falando de conteúdos bacanas, você vai ter contato com empresas, as empresas vão entrar em contato contigo para recrutar. Aí eu não tenho um LinkedIn, só tenho Instagram e Facebook. Atenção com o que você posta, com o que você comenta e como você se comporta nas redes sociais. Inclusive, tem profissionais que são demitidos por um mau comportamento, né? Um comportamento que não condiz, na verdade, com a política da organização. Porque a empresa ela está presente nas redes sociais. Então, imagina contratar a Lilian, que chega nas redes sociais, fala mal, que se comporta de uma forma que não é tão bacana, que não condiz com a política da organização. Às vezes um comportamento que a empresa não, né, a empresa tem um lado social, combate o racismo, combate isso, combate aquilo, e aí na sua rede social você tem, claro, todo mundo tem liberdade de ter a posição que quiser, mas aí a própria empresa já avalia esse lado também, né, Lília? Isso. A empresa ela vai avaliar o profissional o tempo todo. O tempo todo eu estou avaliando quem é Lília nas redes sociais, como é que ela se comporta nas redes sociais. Porque se ela se comporta diferente do que a nossa organização prega, vai ser um pouco difícil manter. Porque as organizações elas estão nas redes sociais. Elas estão vendendo lá. Então, Lilian é Lilian pessoal, sim, mas Lilian que representa o IEL, Lilian que representa também a UniFG. Então, a gente precisa ter um comportamento que condiza com toda essa realidade. E quando a empresa vai contratar, eu já tive candidatos que a empresa, antes de contratar, me fala assim, Lilian, envia para mim, por gentileza, o perfil das redes sociais. Porque antes de eu fazer a entrevista, eu quero dar uma olhadinha nas redes sociais. Já tive empresa, Tony e Gilson, que na frente do candidato falou assim, você tem rede social? Tenho.
Abre para mim ver. E aí o candidato ficou constrangido, né? Não gostou muito da postura. E aí quando o candidato me procurou e falou, poxa, eu fiquei sem jeito, não gostei, eu falei, olha, é muito natural. Se você está nas redes sociais, você sabe que você está para o mundo todo. Então, por que uma empresa que está te contratando não pode, naquele momento antes de te contratar, dar uma olhada nas suas redes sociais? Então, a gente precisa estar ali atento. Até porque, num processo seletivo, eu posso perguntar, ô Gilson, você bebe? Como é que é o seu fim de semana? Aí Gilson, no processo, né, porque ele já compreende e treina em casa, ele fala, não, Lília, não gosto de bebida, sou uma pessoa muito caseira, meu fim de semana é só com a minha família. Aí o recrutador vai nas redes sociais e tem lá foto de Gilson todo fim de semana, curtindo, bebendo, nananã. Então, o recrutador vai falar o quê? Olha, Gilson mentiu para mim. Porque nas redes sociais ele está postando que ele curte, que ele bebe. E por que ele não disse a verdade para mim? Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes, porque a organização, ela vai, sim, faz parte do processo, sim, buscar informações que valide na hora da escolha dela, né? Ela não vai escolher qualquer candidato, até porque o processo ele é muito custoso. Então, eu vou tentar fazer com que meu processo aconteça de uma forma bem amarradinha e eu contrate um profissional, um estagiário, que realmente fique na empresa, que se desenvolva, e não uma pessoa que venha para passar chuva. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado a esses detalhes, sim. Ô Lília, você até falou aí, naturalmente a pessoa que está na busca do emprego, de uma vaga de trabalho, ela, como você disse aí no início, né, ela espalha o currículo dela na cidade toda e tal. Agora, teria sim, vamos dizer, seria aconselhável, por exemplo, a pessoa ter um perfil, né, digamos, que uma experiência. Ela trabalhou tantos anos na área da saúde. É claro que na hora da busca do emprego, né, a pessoa fala, não, eu estou querendo emprego, o que vier para mim tá bom. Mas seria aconselhável também a pessoa ter uma própria seleção, no sentido de estar entregando um currículo onde ela acha que pode ser mais útil à empresa, onde ela tem, por exemplo, uma chance maior de ser contratada ou não tem esse critério? Eu avalio que sim, tá? Por que que eu falo sobre isso? Primeiro, eu sempre bato muito na tecla que todo profissional ele precisa se preparar para escolher e não ser escolhido. Qual é a diferença? Quando eu não me conheço, quando eu não sei o que eu quero, eu vou escolher qualquer coisa. E essa qualquer coisa, ela não vai ser bacana para mim por muito tempo. Ah, eu nunca trabalhei naquela área, o que vim para mim eu estou fazendo. Não, porque quando você começar a desenvolver aquela atividade, se você não gostar, vai ser um sofrimento para você. Você não vai conseguir permanecer naquela empresa. Se você tiver alguma dívida, você vai conseguir pagar e depois você vai sumir daquela organização. Então você vai passar chuva, né? Que é o que a empresa não deseja. Quando você se prepara, você é capaz de escolher e falar assim, olha, a vaga que foi divulgada, ela está no meu perfil, eu tenho as competências necessárias. Está solicitando experiência, eu possuo. E aí é importante que você avalie quais são essas vagas que estão disponíveis e quais são as vagas que eu gostaria de... Quais dessas vagas eu gostaria de estar fazendo parte do processo. Porque aí você vai ser mais assertivo. O seu currículo ele precisa estar direcionado para a vaga. O recrutador ou a organização sabe quando você está perdido no mundo da lua e você entregou o currículo porque você está desesperado. Tá? Então, é importante que você selecione, direcione seu currículo para aquela organização, pesquise informações da empresa. Foi convidado para fazer o processo? Se prepare. Busque saber o que aquela empresa vende, como é que ela faz, qual é a política dela, qual é a visão, missão dela, porque você vai mais seguro para um processo. Agora, se você divulga currículos a todos os cantos, o recrutador, a organização vai falar, poxa, não dá para compreender, ela não tem experiência na área, nunca atuou, ela não vai acabar de se desenvolvendo do jeito que a organização espera. Aí eu tenho um outro lado, que é o jovem que está em busca do seu primeiro emprego, né? Que pode estar nos ouvindo e falando, mas eu não tenho experiência em nada, como é que eu faço? Aí, para esse jovem, o que é que eu oriento? Que você se capacite, que você busque se desenvolver. O seu currículo, ele pode não ter experiência, mas ele pode estar rico.
rico com informações de cursos que você tenha realizado, né? Durante o processo, o seu olhar vai dizer muita coisa. Tem organizações que contratam o profissional não pela experiência, às vezes, porque ela pode aprender, ele pode aprender, mas pelo brilho, pela vontade que aquela pessoa demonstra na hora do processo, né? Pela sinceridade na hora do processo. Não adianta você trazer um currículo todo cheio de coisa e, na prática, não acontecer. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu receber um currículo e eu chamar o candidato e falar assim, você tem esse curso? Aí ele fala assim, não, é porque eu coloquei, porque fulano me disseram que é bom colocar, que pesa no currículo. Ou eu entrevistar um candidato e falar assim, e nessa organização, você ficou por tantos meses, né? Porque no currículo constava. Aí ela, não, eu fiquei 3 dias. É porque a pessoa, na hora de digitar, botou meses, mas eu fiquei 3 dias. Então, assim, são essas coisinhas, né? Que a gente fica atento. Ou até candidatos que têm alguma formação e não coloca no currículo com medo de não ser convidado para o processo. E aí, na hora da entrevista, a pessoa fala assim, não, mas eu tenho, sei lá, graduação em tal coisa, especialização em tal coisa. E aí você fala assim, mas no seu currículo não consta. Ah, eu não coloquei porque eu queria realmente ter a oportunidade de ser convidado, né? Então, a gente precisa considerar o nosso documento, o currículo, como uma carta de apresentação verídica, e aquele jovem que não tem experiência precisa se capacitar, precisa demonstrar interesse, né? Se apresentar na organização, na empresa, fazer o bate mesmo na porta, sabe? Se apresentar de forma mais robusta para aquela empresa. Olha, eu estou aqui, não tenho experiência, mas tenho vontade, estou disposto a aprender. Estou estudando. Isso faz a diferença. Né? Estou estudando, ou já concluí, ou já estagiei, já fiz trabalho voluntário. Coloca. O trabalho voluntário ele é muito rico, então coloca. O que não pode é você ter o seu currículo sem nenhuma capacitação, só com a formação básica e ficar de braços cruzados esperando a vaga cair no seu colo, né? A empresa bater na sua porta e dizer, venha meu filho trabalhar comigo. Ou a sua mãe, sua tia, sua irmã encontrar uma vaga e falar, leva o currículo lá, né? Ou se não, entre em contato com meu filho, meu sobrinho, porque ele está em casa sem fazer nada. Então, são esses detalhezinhos que todo profissional, estudante, jovem, precisa estar atento. E um ponto importante no currículo, a experiência. Muitos profissionais, eles mandam o currículo sem o período que ele atuou na empresa. Né? Trabalhou na empresa tal, mas quando é que ele trabalhou naquela empresa? O que foi que ele fez? Né? O que foi que ele trouxe de positivo para aquela organização? Coloca em ordem cronológica, sempre do mais atual para o mais antigo. E uma coisa que também é muito importante, os processos eles estão acontecendo sempre de forma digital, né? Então, mais do que nunca nós estamos recebendo muitos currículos por e-mail, diversas formas que não mais estão o presencial. Então, quando a gente for enviar um e-mail para aquela empresa, eu preciso fazer com que aquele e-mail seja compreendido como um candidato interessado naquela vaga. Então, eu preciso colocar o campo assunto, eu preciso anexar o meu currículo. Às vezes, Gilson e Tony, eu recebo o currículo no corpo do e-mail, a pessoa abre o e-mail, digita as informações e me manda. Então, às vezes eu recebo um e-mail sem nada e eu falo assim, meu Deus, que vaga esse candidato quer, esse profissional está buscando? Então, a gente precisa compreender, utilizar essas ferramentas da melhor forma. E um ponto importante, ler o anúncio da vaga. Qual é o pré-requisito para essa vaga? Olha, eu preciso ter essa formação, essa experiência, essas habilidades. Eu tenho, eu envio. Eu não tenho, eu vou aguardar uma próxima oportunidade, né? Eu vou fazer uma outra busca em uma outra organização. Então, é sempre importante estar atento a esses detalhes na hora do processo para que você entregue um currículo e seja selecionado, e não entregue 100 currículos e não seja selecionado para nenhuma vaga, né? Não seja convidado para um processo seletivo. Você é mais assertivo quando você foca e direciona o seu interesse, as suas habilidades, considerando a organização. Gilson, acredito que seja a última pergunta. O papo tá fluente, mas eu prometo que acho que é a última. Você disse no currículo que não deveria colocar um valor de um salário que a empresa não teria possibilidade de pagar. Na verdade, não só no currículo, até na empresa também, na entrevista,
essa questão do salário não é uma boa do candidato tá levantando não, né, Lilian? Normalmente as vagas já informam ali a remuneração, né? Então, um ponto importante é você observar aquela remuneração. Meu perfil aqui, eu considero que eu tenho que ganhar R$ 4.000. Eu vou olhar a vaga, se a vaga tiver 1.000, 2.000, eu vou falar, opa, não é para mim, né? Agora, a vaga não constou aquela informação. Você não tem por que colocar sua pretensão salarial. Na hora da conversa, se for perguntado sobre a sua pretensão, você pode dizer. Ou, se você tiver dúvida com relação à remuneração, você pode e deve perguntar. Mas você simplesmente entregar currículos com a pretensão não pega tão bem, sabe? Porque você imagina, já recebi currículos, por exemplo, que a remuneração era R$ 1.000 e a pretensão da pessoa era 4.000. Essa pessoa, eu falei, opa, se ela pretende ganhar 4 e a minha vaga é de 3, não tem por que ela participar do processo, porque não vai ser atraente para ela. Então, essas informações de pretensão salarial, os dados pessoais, CPF, só se for necessário. Normalmente, você não coloca essas informações, inclusive pela nova legislação de proteção de dados, né? Então, evite colocar RG, CPF, filiação. Uma outra coisa que é importante, a sua escolaridade. Não precisa você colocar fundamental, médio, técnico, superior. Se você estiver fazendo nível superior, você vai colocar o nível superior ou a sua formação superior. Se você concluiu o seu ensino médio, você vai colocar só a formação em ensino médio. Você não precisa informar qual foi a escola que você estudou no ensino fundamental. Você não precisa informar qual foi a escola no ensino médio, tá? Só coloca a formação médio ou superior, o curso. Se você estiver cursando ainda, que é o jovem que está cursando, ele vai colocar a instituição de ensino, a previsão de formação dele e o semestre. Que aí o recrutador vai ter uma noção, né, desse candidato, dessa disponibilidade desse candidato. E aí, para não esquecer, tá? A gente está tendo vaga para vendedor externo, para atuar aqui na região de Guanambi. Então, se você é ouvinte, tem experiência na área de vendas externas, tem habilitação, é resiliente, é esforçado, porque venda, para vender, você tem que ter sangue no olho. Então, se você tem sangue no olho, entre em contato comigo, tá? Ou acesse o site www.ielbahia.com.br ou envie seu currículo para ielguanambi@fieb.org.br. Essa é a vaga de emprego. E se você, ouvinte, é estudante, tem idade aí a partir dos 16 anos, está fazendo o médio, o técnico superior, o estudante do ensino médio, eu estou tendo vaga no bairro Lagoinha, no bairro Alvorada, Vomita Mel, tá? Me procure no centro também. Então, entre em contato comigo pelo site do IEL. E estudante de curso de administração, eu estou tendo uma vaga na área de licitação lá no bairro Industrial. Então, acesse o site do IEL, faça seu cadastro, pesquise a vaga. Na dúvida, também pode me chamar no WhatsApp, que é o 77-3451-6070. Só para repetir, tá? 77-3451-6070. O e-mail ielguanambi@fieb.org.br e o site do IEL, ielbahia.com.br. São os canais de comunicação de qualquer estudante, qualquer profissional que esteja nos ouvindo e tenha dúvida, queira e deseje entrar no mercado de trabalho, pode fazer contato comigo. Lilian, muito obrigado pela entrevista e pela aula que você deu aqui aos nossos ouvintes, trazendo esses esclarecimentos importantíssimos, né? Orientando as pessoas aí que buscam a vaga de trabalho, esse ponto importante aí que é o currículo. Muito obrigado por atender o nosso convite e nosso programa aqui sempre à disposição, principalmente com as informações que você sempre traz, né, de orientação, de estar qualificando as pessoas aqui, inclusive através do nosso programa, e também as ofertas de emprego, vagas de trabalho, sempre manda para a gente aqui divulgar. Muito obrigado pela participação, boa tarde e até a próxima. Obrigada, Gilson, Tony, até a próxima. Conte comigo sempre. Boa tarde.